No princípio, há muitas centenas de milhares de anos, eram apenas águas livres correndo para o mar, num tempo e num espaço ainda vazios de homens, mas já plenos de vida. Pacientemente, as águas moldaram o seu próprio caminho, transpuseram obstáculos, escavaram vales apertados, transportaram e depositaram areias e pedras roladas, formando vastas e férteis planícies. Longa fenda rasgada numa paisagem por vezes de floresta cerrada, o rio foi desde sempre fonte de vida providencial, atraindo às suas margens presas e predadores de todas as espécies e tamanhos. E quando os primeiros grupos de caçadores humanos se aventuraram cada vez mais para norte, em busca de novos meios de subsistência, o rio seria sempre uma referência insubstituível e acolhedora em terra desconhecida. Para as comunidades que se reconheciam nas suas águas sempre renovadas e prenhes de recursos, o rio era o centro do mundo, um local mágico e sagrado. E assim continuaria durante milénios, para as sociedades cada vez mais complexas que se foram fixando ao longo do seu curso: romanos, bárbaros, muçulmanos, cristãos, transformando por vezes esta terra em fronteira, separando o que antes unira, dando guarida a guerrilheiros, salteadores ou contrabandistas. Quando há 50 anos arruinados pelas moagens industriais, os últimos moleiros abandonaram os velhos moinhos do Guadiana à sorte das enxurradas, o tempo parecia há muito ter parado no vale, entre Jurumanha e o Pulo do Lobo. Mas como que acordando o gigante da sua letargia, perseguindo sonhos de progresso para a despovoada e empobrecida terra alentejana, profundas transformações se anunciam no rio. Por vontade dos homens e graças à tecnologia dos nossos dias, o curso ancestral do Guadiana está a ser interrompido próximo da aldeia de Alqueva, originando um imenso mar interior de promessas e esperanças. Inexoravelmente, porém, em Alqueva a construção do futuro implica a submersão das marcas e vestígios do passado. Quilómetros de paisagem estruturada por séculos de vivência humana sofreram em poucos meses uma profunda transformação, exigindo que com antecedência, tal como aconteceu no domínio social e ambiental, se avaliassem os impactos mais negativos e minimizassem, tanto quanto possível, as respectivas consequências. Coube aos arqueólogos, em nome da salvaguarda da memória, a responsabilidade de descobrir e registar para a posteridade, por entre a poeira da terra ameaçada pelas águas, tudo o que pudesse um dia servir para ajudar a recontar as velhas histórias do grande rio Guadiana. No início dos anos 60, o arqueólogo Afonso do Passo realizou as primeiras escavações no sítio conhecido pelos habitantes da vizinha Aldeia da Luz como Castelo da Lousa, confirmando a sua origem romana e revelando a monumentalidade da sua construção. Já então se falava das águas que um dia viriam submergir a aldeia e muitas das suas terras e lugares, incluindo as imponentes ruínas acabadas de descobrir. Mas Afonso do Passo, à época presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses, tinha consciência de que aquelas pedras eram apenas a parte visível da história que ainda permanecia oculta ao longo das margens do Guadiana e que era imperioso descobrir antes da construção da grande barragem. O futuro encarregar-se-ia de dar razão a Afonso do Passo e o próprio Castelo da Lousa mostrou uma inesperada complexidade após as mais recentes escavações. A descoberta de construções ainda desconhecidas veio alterar a interpretação arqueológica deste local fantástico. Mais do que um simples fortim de vigilância, o sítio romano da Lousa terá tido no último século a.C. funções de entreposto comercial de uma região onde as descobertas de pequenas quintas romanas se multiplicaram graças às escavações de Alqueva. Ao tempo em que Afonso do Passo escavava no Castelo da Lousa,
Pires Gonçalves, médico e estudioso de Reguengos de Monsaraz, no outro lado do Guadiana, chamava a atenção para uma nova dimensão do fenómeno megalítico, identificando e procurando devolver à sua forma original menires e cromleques. Entre os monumentos que estudou, o cromleque dos Xerés, graças à sua espantosa situação paisagística e à particularidade da reconstituição em quadrado, viria a adquirir com o tempo o estatuto de verdadeiro ex-libris pré-histórico de todo o Alentejo. Investigado de novo no contexto do projeto de Alqueva, as pedras do cromleque foram depois, uma a uma, cuidadosamente removidas e recolhidas, estando prevista a sua reinstalação próximo da histórica vila de Monsaraz. Aí, reerguidas e a salvo da subida das águas da barragem, num contexto semelhante ao da reconstituição há 3 décadas imaginada por Pires Gonçalves, recordarão para o futuro o imenso sacrifício patrimonial de que foram testemunhas. Desde que o projeto de uma grande barragem começara a tomar forma nos anos 60 do século XX, vários arqueólogos calcorrearam o imenso Vale do Guadiana, procurando identificar e localizar vestígios ainda ignorados. Primeiro de forma incipiente e quase sem meios, mas nos últimos anos, já de forma planeada e devidamente apoiada, até por força das novas exigências no que respeita à salvaguarda do património. As primeiras grandes prospeções foram conduzidas no início dos anos 80 pelos arqueólogos Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares, autores do primeiro inventário de sítios arqueológicos da zona a ser submersa pela barragem de Alqueva. Entre os numerosos locais com potencial interesse que então identificaram, destacava-se já o Porto das Carretas, pequena colina sobranceira ao rio e que apresentava à superfície fortes indícios de um povoado fortificado da Idade do Cobre. 15 anos mais tarde, no contexto do Plano de Trabalhos Arqueológicos, promovido pela EDIA, estes mesmos arqueólogos tiveram a oportunidade de confirmar essa hipótese. As escavações do Porto das Carretas, que se prolongaram por várias campanhas, permitiram concluir, através de numerosos objetos aí recolhidos, que a sua ocupação teve lugar entre o final do Neolítico, cerca de 3.500 anos antes de Cristo, e o início da época do Bronze, 1.200 anos antes de Cristo. Foi também possível definir diversos espaços de habitação ou de trabalho, protegidos por um sistema defensivo, cujo estudo muito virá a contribuir para o conhecimento dos primeiros assentamentos humanos com caráter permanente no Vale do Guadiana. As escavações do Porto das Carretas, apesar do seu significado especial enquanto ponte entre as várias fases que a pesquisa arqueológica conheceu em Alqueva, são apenas um episódio no âmbito do vasto plano de escavações promovido pela EDIA de 1997 a 2002. Com efeito, entre sondagens, escavações ou levantamentos e estudos de diversa natureza, quase 300 de locais, a maioria previamente identificados, mas alguns descobertos já na fase final dos trabalhos, foram objeto de investigação, envolvendo um âmbito temático que vai da pré-história antiga às idades média e moderna. Tratou-se de uma gigantesca operação de salvamento arqueológico sem qualquer paralelo anterior em Portugal e, reconhecidamente, um grande projeto mesmo à escala internacional. Algumas das escavações, por exemplo, trouxeram importantes contributos para a compreensão do processo de ligação à terra das comunidades de caçadores-recoletores que frequentavam o Vale do Guadiana, pelo menos desde o Paleolítico Médio, há mais de 50 mil anos, e que aí foram deixando numerosos vestígios materializados nos instrumentos de pedra lascada encontrados à superfície dos antigos terraços fluviais. Pela antiguidade, pela raridade e grau de preservação de diversas estruturas, merecem destaque os vestígios de um acampamento de caçadores atribuído a uma época imediatamente posterior ao Paleolítico Superior, o chamado Mesolítico, descobertos e estudados muito próximo do Guadiana, no sítio da Barca dos Xerés de Baixo. Longos meses de minuciosa e paciente escavação acabaram por revelar restos de algumas lareiras, junto às quais os caçadores pré-históricos terão procedido, há cerca de 8 mil anos, ao desmanche de carcaças de veados, cavalos e bois selvagens abatidos junto ao rio.
Milhares de lascas abandonadas junto aos restos de ossos e pedras queimadas mostram que para o processamento dos produtos da caça, os caçadores mesolíticos produziram localmente os seus próprios instrumentos, tirando partido da abundante matéria-prima, os seixos rolados transportados e depositados pelo próprio rio. No final da escavação, pensando no seu interesse museológico, uma secção de um corte estratigráfico particularmente ilustrativo foi consolidado e desmontado pelos arqueólogos numa operação pouco usual e de elevada complexidade técnica. Na progressiva apropriação do território pelas comunidades pré-históricas, os monumentos megalíticos, em particular as antas, dado o seu uso funerário, assumiram um papel simbólico importante. Apesar do Val do Guadiana se apresentar como limite nascente para um conhecido território megalítico que se estende de Monsaraz a Évora, as águas de Alqueva ainda afetariam as ruínas de uma dezena de antas, agrupadas em 2 núcleos, junto às ribeiras do Djeb e do Álamo. Mesmo considerando o seu péssimo estado de conservação, diferentes equipas de arqueólogos procederam à sua cuidadosa escavação, registando técnicas construtivas e recolhendo toda a informação ainda disponível sobre a sua utilização. Antecipando a subida das águas e os seus efeitos destrutivos, as pedras ou esteios que restavam das antas cavadas foram objeto de trabalhos de consolidação e conservadas para o futuro sob uma espécie de mamoas, construídas à imagem das desaparecidas estruturas de terra e pedra com que os pré-históricos cobriam originalmente os seus túmulos, assinalando à distância a sua presença. Já em fase adiantada dos trabalhos de salvamento arqueológico e atraindo intensa curiosidade mediática, aconteceu a descoberta de numerosos motivos rupestres pré-históricos diretamente associados ao Guadiana e maioritariamente gravados em painéis de xisto localizados na sua proximidade ou mesmo no próprio leito de cheia. Embora o principal núcleo de gravuras se situasse no setor espanhol da barragem, onde os trabalhos de minimização obedeciam a um planeamento autónomo, outros conjuntos vieram depois a ser identificados nas margens portuguesas. Tais manifestações de cariz artístico, atribuídas pelos seus estilos a várias fases da pré-história, com especial predominância para o período do Neolítico, remetem-nos para o domínio da superestrutura espiritual das comunidades que estão na sua origem, confirmando uma antiga e persistente matriz cultural estreitamente relacionada com a água e os seus múltiplos recursos. O registro de todos os motivos rupestres referenciados, gigantesca tarefa levada a cabo por 2 equipas, em Portugal e Espanha, implicou rocha a rocha o desenho sistemático por decalque, a fotografia noturna e diurna e por vezes a sua moldagem com látex ou silicone. No seu conjunto, estes métodos de documentação representaram a forma possível de salvamento para a ciência da arte rupestre do Guadiana. Quanto às gravuras propriamente ditas, hoje já submersas dada a cota extremamente baixa a que se situam, subsiste a hipótese razoável de que possam sobreviver para além do tempo da própria barragem, guardando para o futuro a sua enigmática mensagem. Com o desenvolvimento da agricultura e da pastorícia e a introdução da metalurgia, o homem instalou-se definitivamente nesta região. Mas foi apenas alguns séculos antes da chegada dos romanos, durante as chamadas Idades do Bronze e do Ferro, que essa ocupação do território se começou a estruturar politicamente. Pouco ainda sabemos sobre os povos que aqui habitaram no último milénio antes de Cristo, construindo por razões estratégicas grandes povoados fortificados em sítios elevados ou dispersando-se por inúmeros casais de caráter familiar próximos do rio. Se os grandes povoados são pouco afetados pelo Alqueva, dada a sua localização estratégica em altura, já o mesmo não aconteceu com os pequenos sítios. Esse facto obrigou à realização de diversas escavações e sondagens que permitiram descortinar uma estrutura económica agropecuária de base rural, mas que apresenta os primeiros sinais de uma nova e intensa estratégia de exploração de outros recursos locais. Entre estes, parecem destacar-se os de origem mineira, cuja procura, transformação e comercialização
colocavam este território no caminho das relações entre o sul mediterrâneo e o norte atlântico. O longo período da romanização, que se estende do último século a.C. até às invasões bárbaras do século V, parece ter consolidado aquela antiga estrutura de povoamento que quase chegaria ao século XX alicerçada numa densa rede de pequenos casais agrícolas antepassados dos futuros montes alentejanos. Junto à nova Aldeia da Luz, na herdade da Julioa, a par de dezenas de intervenções noutros locais semelhantes a Alqueva, foi integralmente escavado um desses pequenos casais. Era constituído por uma pequena área de habitação associada a um forno e um pátio e integrava as fundações de um antigo celeiro elevado. A presença de estruturas deste tipo noutros sítios da zona datados também da época romana remete-nos para a importância do cultivo dos cereais, apesar da relativa pobreza dos solos. Por outro lado, a coexistência destes pequenos sítios com ruínas arqueológicas, revelando alguma monumentalidade ou grande extensão, apontam para uma organização de povoamento complexa e hierarquizada durante a longa fase de domínio romano na região. Temos exemplos quer no Guadiana, como é o caso do Castelo da Lousa ou do El Pico, este situado na margem espanhola, ou em afluentes, como o Outeiro do Castelinho no Lucefécite ou o Pego do Lobo no Djeb. Neste último sítio, já muito destruído pela agricultura mecanizada, foi essencialmente localizada e escavada a respectiva necrópole. Por vezes, apenas por pequenos detalhes, como a ausência de telha romana ou a presença de alguma moeda, foi possível às diversas equipas de arqueólogos datarem com segurança muitos locais que funcionalmente se apresentavam simplesmente como ruínas de antigos casais agrícolas. Quer ao nível da localização topográfica, quer da organização do espaço, quer até das técnicas de construção, as diferenças eram quase imperceptíveis, provando que, apesar das transformações históricas, do devir dos impérios e dos reinos, se manteve ao longo do Vale do Guadiana um fundo populacional e cultural quase inalterado. Mas não era apenas através dos pequenos casais, dos moinhos ou das atalaias de vigilância, construções que pelas suas funcionalidades mereceram a atenção e o estudo de equipas apropriadas, que no passado se estabelecia a ligação das comunidades ao rio. As prospecções e escavações realizadas no Alqueva vieram comprovar histórias e lendas de antigas povoações desaparecidas na voragem do tempo. A meio caminho entre Mourão e o rio, já à vista das antigas passagens a val do Guadiana, as análises geofísicas primeiro e as escavações depois confirmaram as memórias ainda vivas entre a população local de uma vila velha anterior à fundação de Mourão e abandonada por causa de uma praga de formigas. Para além dos restos de habitações, a inesperada descoberta das ruínas de uma igreja e de um grande cemitério vieram trazer novas questões sobre o povoamento medieval das terras da margem esquerda. Não muito longe, mas já em território espanhol, num esporão delimitado pelo Guadiana e pela Ribeira de Cuncos, que aqui materializam aquela que é, pelo Tratado de Alcanises do século XIII, uma das fronteiras mais antigas e estáveis da Europa, uma equipa de arqueólogos espanhóis acabou por revelar e estudar um importante povoado de fundação islâmica e cuja existência passara quase despercebida até hoje. A presença de uma alcáçova e de um sistema de muralhas complexo acentuavam o caráter estratégico do local, mas colocam-nos perante o dilema das razões do seu abandono precoce. Embora há séculos abandonadas e esquecidas, as ruínas da Vila Velha e dos Cuncos, numa inesperada coincidência no início deste novo milénio, juntam o seu destino ao da sacrificada Aldeia da Luz, afundando nas águas do Guadiana os restos materiais das suas memórias, só in extremis parcialmente recuperadas pelos arqueólogos. Mas a comparação fica-se por aqui. No caso da Aldeia da Luz, os principais atores do drama da transfiguração territorial, processo doloroso e por vezes até traumático, estão ainda bem presentes, assistindo com as suas recordações, afetos e sentimentos à rápida e imparável transformação do espaço em que sempre se reconheceram. Coube aos arquitetos, tanto quanto era possível, reconstituir esse espaço vivo pensando no futuro,
aos antropólogos e sociólogos registar e documentar atos e tradições comunitárias que, deslocalizados, perderam quase todo o sentido, mas cuja memória parece indispensável à lenta recuperação de um destino interrompido. Afinal, apesar da diluviana subida das águas, muitas das pedras a que a ciência arqueológica acabou por dar algum sentido irão permanecer no mesmo local, aguardando novas e inevitáveis transfigurações. Em alguns casos, como no das ruínas já duplamente milenares do Castelo da Lousa, agora presas numa cápsula do tempo, a nossa geração procurou interromper o que não se pode parar e assim enviar uma mensagem de cultura e de esperança na humanidade para um futuro tão longínquo como incerto, mas inexoravelmente diferente.